Fala galera, vamos para mais uma aula do curso Python na Prática, a quarta aula. Na aula anterior a gente parou aqui nesse código, então o que é que a gente pode modificar para que, mesmo o aluno tirando 7, ele seja aprovado, apareça a mensagem de aprovado. A modificação é simples, né? A gente vai modificar o operador relacional. Além do maior, a gente vai definir que ele vai ser igual também. Então a gente usa o operador maior ou igual. Então, se a média for maior ou igual a 7, a mensagem vai aparecer. Vamos lá testar novamente. 7, 7, 7. A média das notas inseridas é 7, aluno aprovado. A mensagem foi exibida. Só que, se o aluno ficou com a média 5, a média 3, como a gente viu anteriormente, o programa não exibe nenhuma mensagem. Isso não é interessante. Normalmente acontece que o aluno é informado se ele está, por exemplo, aprovado, reprovado ou está de recuperação. Então, como é que a gente pode inserir isso? Para colocar mais de uma verificação, usando a linguagem Python, a gente utiliza a estrutura if, que já faz uma verificação, e se eu precisar fazer mais uma verificação, eu uso a estrutura elif. Tá? Então, a estrutura elif, ela aceita uma condição, ou seja, ela verifica uma condição além da estrutura if. Então, primeiro eu começo com o if. Se eu tiver mais de uma condição a ser verificada, eu continuo com o elif. Então, se a média for menor do que 7, por exemplo, eu posso definir aí que o aluno ele foi reprovado. Certo? Vamos testar. 6, 6, 6. Veja agora que a mensagem exibida foi diferente, né? A mensagem exibida foi aluno reprovado, pois a média deu 6. E aí ele verifica essa condição. Tá? Como essa condição não é verdadeira, ele não entra no bloco if e ele verifica a condição que tem no elif. 6 é maior ou igual a 7? Falso, então ele ignora. 6 é menor do que 7? Verdadeiro, então ele imprime a mensagem aluno reprovado. Mas se eu tiver apenas duas condições, é interessante que eu use o else. Por exemplo, a estrutura else ela já não permite que eu faça uma verificação como if ou elif. Tá? O que é o else? O else é o caso contrário. Ou seja, eu vou verificar se o aluno tem uma média maior ou igual a 7, e qualquer caso diferente desse, o aluno é reprovado. Ou seja, se ele tirar 6 ou 6.9, ele vai estar reprovado. Vamos lá. O aluno tirou 6.33, aluno reprovado. Tá? Então a mensagem exibida foi aluno reprovado. Ele verifica novamente a média, se é maior ou igual a 7. Se for verdade, ele imprime aluno reprovado. Caso contrário, ou seja, caso a média não seja maior do que ou maior ou igual a 7, ele vai imprimir aluno reprovado. Se eu tiver mais verificações a serem feitas, aí eu vou utilizando a estrutura elif. Por exemplo, eu posso definir o seguinte: se a média não for maior ou igual a 7, mas eu quero verificar se o aluno ficou entre 5 e 6.9, por exemplo. Ou seja, se a média for maior ou igual a 5, agora vem aqui, aquele operador lógico. E a média for menor do que 7, tá aqui 6.9, por exemplo. Aí a gente vai exibir aqui aluno de recuperação. Vamos testar isso. Agora a mensagem exibida é aluno de recuperação. Tá? Ele não está reprovado. Para ele ser reprovado, ele precisa estar com a nota, com a média abaixo de 5. 4.33, por exemplo, exibe aluno reprovado. Então, o que foi que aconteceu? A gente inseriu
uma nova verificação. O fluxo é: eu verifico se a primeira condição é verdadeira. Se for verdadeira, exibe essa mensagem, ignora o restante. Caso ela seja falsa, eu verifico a segunda condição aqui, no elif. Se a média for maior ou igual a 5, ou seja, se isso aqui for verdadeiro, e como eu estou usando o operador lógico e, as duas condições precisam ser verdadeiras para que o meu resultado seja verdadeiro. Então, isso precisa ser verdade e isso precisa ser verdade. Então, se a média do aluno for maior ou igual a 5 e menor do que 7, exibe a mensagem aluno de recuperação. Porém, se isso aqui for falso também, vai entrar no else, né? Ou seja, caso contrário, nenhuma das condições anteriores seja verdade, aluno reprovado. A gente pode colocar quantos elifs for preciso. A estrutura segue if, elifs, quanto for preciso, e por fim o else. Lembrando que o else não tem verificação, tá? É apenas else 2 pontos. E aí a gente escreve o que tiver que escrever dentro do bloco. É isso, galera. Viu o código, agora faz o seu.